Salve, guerreiros! Eu não sei se vocês acompanharam o caso, mas semana passada o STF permitiu que o ex-ministro Pazuello se mantivesse em silêncio em seu depoimento junto à CPI da Covid. E isso dá aso para uma pequena orientação sobre o que é permitido e proibido, em que pese a condição de testemunha e do réu em um processo investigativo como uma CPI ou um processo jurídico, nobres guerreiros. Então, atentai. Bem, o direito de ficar em silêncio, ficar calado, aliás, é um direito garantido a qualquer réu. Atentai, não é todo mundo. A testemunha, em regra, não tem esse mesmo direito de ficar caladinho, nobres guerreiros. Por quê? Porque o que a nossa Constituição da República protege é o direito de não produzir prova contra si próprio. Atentai, você tem o direito de não se auto-incriminar, nobres guerreiros. Ou seja, na condição de réu, se for questionado algo para ele, não existe a obrigação de falar ou responder algo. Ele pode muito bem silenciar. Entenderam, nobres guerreiros? Agora, se ele falar, é obrigado a falar a verdade, nobres guerreiros? Não. Na condição de réu, ele não é obrigado a falar a verdade. Em nosso ordenamento não existe o crime de perjúrio, ou seja, o juramento falso do réu é o ato do réu ser pego mentindo. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, o réu é obrigado a, se falar somente a verdade. Aqui, quem é obrigado a falar a verdade é a testemunha, nobres guerreiros, não o réu. E se o réu for pego na mentira, não há crime. E não existe esse crime em nosso ordenamento. Atentai, já a testemunha, se mentir, estará cometendo o crime de falso testemunho e pode inclusive ser presa em flagrante, nobres guerreiros. A testemunha está presente para ajudar as autoridades a reconhecerem informações importantes para tomarem as decisões mais acertadas. O testemunho é um dever, sendo uma forma de contribuir com a justiça no intuito de descobrir a verdade, nobres guerreiros. Ele é um dos meios de prova, o elemento de convicção para demonstração de fato juridicamente relevante. Este é o X da questão, nobres guerreiros. O ex-ministro Pazuello estava na condição de testemunha e não de réu. Por isso, ele não poderia mentir nem ficar em silêncio. E foi justamente esta ordem que foi concedida em sede de habeas corpus. A desobrigação de responder a certas questões que pudessem incriminá-lo, mesmo ele estando na condição processual de testemunha. Preste atenção a esse detalhe. Eu espero ter ajudado na compreensão do ocorrido da semana passada. Vigiai e defendei, nobres guerreiros. Até a próxima.